Quais são essas circunstâncias? Quais são as manobras que esse movimento fez para ser hoje, né, o que é? Aí você vai pegar a história, você vai lá no conflito das civilizações, nos conflitos das tribos indígenas, das invasões europeias no continente africano. Aí você vai perpassar por navio negreiro, tráfico de escravos, para chegar aqui hoje em dia, né? E aí as relações interpessoais que a escravidão traçou no povo negro e no povo branco, né? As relações interpessoais entre os dois, para hoje você chegar num denominador comum, né? E uma opinião sobre isso, sobre a ação. Beleza? Ah, professor, eu consigo desnudar mais ainda? Sim. Eu posso pensar assim, poxa, racismo. O que vem a ser racismo? Racismo é só uma pessoa não gostar de outra por conta de sua raça? É uma coisa pessoal? Ah, pode ser. Pode ser uma coisa, vamos dizer assim, institucional, ou seja, essa ideia pode ser transplantada em diferentes mídias e disseminada, e isso acabou tornando-se um senso comum, e aí acaba se tornando normal uma pessoa odiar a outra por sua raça. Pode ser. Todos esses caminhos dissertativos existem. Todos esses caminhos dissertativos podem ser percorridos, mas você precisa pensar neles primeiro. Você precisa buscar tudo que você sabe sobre esse assunto e tudo que você não sabe. Então, vai confrontar o que você sabe com as novas informações que chegarão para você. Isso é um estudo para a vida, não só para você fazer uma provinha de redação no Enem, né? Pensando dessa forma, a provinha do Enem ela é, né, desse tamaninho. Isso você leva para a vida. Isso você consegue construir uma vida melhor para você. Você consegue analisar mais as coisas que chegam para você. Você consegue perceber amplamente o problema enquanto todos estão girando em torno, né? Obviamente, só se gira em torno do problema. Você está olhando pela amplidão, você está olhando para fora e, obviamente, você vai conseguir uma resposta muito mais eficiente do que quem está dentro do problema e não está enxergando. Então, isso não é uma coisa para a vida? Obviamente. Então, quando você olha para esse quadro do Monet, né, se você chegar muito de perto, você não consegue discernir do que se trata. Opção de risco. Mas quando você afasta, que você vai vendo, as coisas vão tomando forma. E aí você pode perceber uma floresta, você pode perceber árvores, você pode perceber um arbusto. Enfim, coisas que de perto, quem está dentro, não percebeu. Vamos lá. As relações no texto. O quadro acima, The Water Lies, Setting Sun, também de Claude Monet, deixa evidente a mesma estratégia que vimos na abertura. Ao observar seu jardim e tentar transpor o que vê para uma tela, o pintor percebe que não há traços ou linhas que delimitam aquilo que vislumbra. Óbvio, tudo que você vê real e você tenta transpor para uma outra circunstância, como o caso do Monet, ele está vendo a realidade. Agora ele vai transpor isso para o quadro. Nunca será igual. Nunca será aquilo. A não ser que você tire uma fotografia. Mesmo assim, não será aquilo que você viu. Será uma representação imagética. Então, nós fazemos isso hoje em dia, né, e muita gente chama isso de pós-verdade, que é a nova palavra do momento. Muitas pessoas fazem isso, e isso acaba gerando problemas, conflitos. Quando você vê uma circunstância e você passa isso para frente sem a riqueza do detalhe, isso vira boato. E aí vira fake news. Às vezes a fake news é feita de mau caratismo mesmo. Mas, por vezes, ela é uma
ela nasce de um boato sem o querer de tornar aquilo falso. Então, quando eu quero falar sobre algum assunto que eu pouco conheço, qual é a minha intenção? Eu quero que as pessoas percebam que eu sou uma pessoa inteligente. Eu quero falar sobre esse assunto e as pessoas percebam que eu tenho profundidade. E às vezes não tenho essa profundidade toda. Eu não estudei o bastante, mas a minha vontade de aparecer é maior. É uma coisa pensada para o mal? Não. Eu estou pensando em benefício próprio, egóico. Mas aquilo ali acaba tornando-se vultuoso. Você acaba comentando com alguém, essa pessoa comenta o que você comentou, e ela comenta com o outro, e assim por diante. E aí, uma palavra 1000 vezes repetida, né, acaba tornando-se verdade. E aí nascem os problemas. Beleza? Um exemplo assim muito, digamos assim, factível disso é a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, todas as guerras. Por que as pessoas têm tanto fascínio pela guerra se sabem que o cerne dessa guerra é a morte, é a carnificina, é a maldade? Por que encanta tantas pessoas isso? Alguém consegue me dizer? Alguém consegue falar comigo a respeito disso aí agora? Pode abrir o microfone e falar? Vamos interagir? O egoísmo. Egoísmo? Pode ser. Por que a guerra, ela, vamos dizer assim, ela encanta tanto as pessoas? É um assunto que as pessoas gostam de falar, de pesquisar, de ver filmes sobre. Por quê? Vamos ampliar o nosso dissertativo. Eu não sei se é um pensamento certo, mas eu sempre achei que, tipo assim, se não sendo com a pessoa que tá estudando, tá tudo bem, mas, tipo, naquele momento da guerra, ela quer, por exemplo, ela tem esse fascínio, as pessoas têm esse fascínio pela tragédia, sabe? Pelo que é triste, sabe? Exatamente. Natureza. É da natureza humana. Muito bem, Thaleson, também. É da natureza humana, né? Se você for estudar a fundo psicologia, se você for pegar lá Freud, Jung, Lacan, se você pegar os filósofos Aristóteles, Platão, Nicômaco, todas essas pessoas eles já falam sobre isso, né? Sobre a tragédia, sobre como o ser humano ele pode ser, às vezes, sádico. E aí o seu poder de dissertação, ele amplia quando você estuda essas coisas. Você tem uma visão mais poderosa sobre aquele assunto. Então, você consegue, olha só, transpassar um tema que, na maioria dos debates, ele é raso, né? Ele alcança, assim, níveis, vamos dizer assim, reducionistas. Então, você consegue ter um nível dissertativo muito melhor. Deixa eu tentar botar a tomada aqui rapidinho, que a tomada está saindo do computador. Vou mudar de tomada aqui, galera. Quando a gente fala que há necessidade de você transpassar o que se vê, quando a gente fala que você tem a necessidade de pôr em prática a pesquisa, o estudo, é para isso. É para que um assunto doravante não se torne uma mentira, se torne reducionista. Beleza? Olha aqui, o texto aqui. Ó. Na verdade, a paisagem com que entra em contato por meio da visão é um misto de luzes, cores e sombras. E ao pintá-la, parece ser essa mistura que ele busca. Em sua obra, não é preciso desenhar com traços exatamente nítidos. Uma folha ou um galho. Olha aí. Isso é opinião. Ó. Em sua obra, não é preciso desenhar com traços exatamente nítidos uma folha ou um galho. Quando você passa uma informação adiante, ela não é totalmente nítida. Ela não é totalmente a verdade. Pior ainda se você não viu.
se você ouviu isso de alguém. Então, né, às vezes, um estudo desse acaba tornando você uma pessoa muito cética. Você acaba não confiando mais nas pessoas. Mas é perigoso, visto que a vida é esse jogo. É o jogo de, né, eu acredito, eu permito, eu não acredito, eu não permito. Mas você consegue ficar um pouco mais esperto, né? Ficar um pouco mais malandro com as pessoas. Ah, pô, aquele fulano ali fez muita coisa bacana, né? Aquele político. Ah, mas ele fez isso, isso e isso. Então você acaba não defendendo muito uma bandeira. Eu acho até que é uma coisa bem burra das pessoas assim defenderem bandeiras, tendo em vista, né, que essas bandeiras são compostas por centenas de pessoas com personalidades diversas. Nem todos comungam da mesma índole, da mesma educação. Então, é um tanto quanto burro. Eu acho que é burro, sim. Eu acho que você precisa ter um olhar amplo sobre essas coisas para não se deixar influenciar. Beleza? Se chegarmos bem próximos da imagem, o que veremos serão borrões da tinta. À medida que damos passos para trás, porém, a paisagem vai se desenhando aos nossos olhos. E aquilo que compreendemos do que enxergamos talvez esteja muito mais ligado às relações dos elementos entre si e com a paisagem geral do que, de fato, ao seu isolamento em relação ao todo. Mas o que isso tudo tem a ver com a dissertação? O que isso pode ter a ver? Mas nas teses apresentadas, nos textos dissertativos trabalhados até este capítulo, podemos perceber que elas não encaram os objetivos centrais do tema como elementos isolados, mas abordam esses objetivos centrais, localizando-os em uma paisagem mais ampla. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, em um contexto marcado pelo medo, o diálogo é dificultado e o efeito disso é o ensimesmamento. O que vocês podem empreender sobre isso? Traz para a vida real esse assunto aí. Em um contexto marcado pelo medo, o diálogo é dificultado e o efeito disso é o ensimesmamento. Seria isso? Diga. O que seria ensimesmamento? Focado em si. Egoísmo. Por exemplo, no diálogo entre duas pessoas, se uma está falando violentamente, você consegue perceber que o diálogo ele é dificultado? Numa briga, por exemplo? Sim, né? Que legal. Então, há de convir que dialogar, não vou dizer assim com pessoas violentas, mas em situação de violência, tentar dialogar ou tentar fazer qualquer tipo de apontamento não é uma coisa meio, né, improvável de acontecer? Sim, né? Então, por que as pessoas aconselham você? Esfria a cabeça, cara, depois você conversa. Porque na hora do negócio estar quente, sentimentos animais dentro de você são espertos. Você tem a contrapartida de estar sendo ofendido e aí quer revidar, e tem a contrapartida animal, que você quer se sobressair sempre. Todo ser humano quer sobressair sobre o outro. Todo ser humano quer protagonismo. Isso é indiscutível. Todo ser humano quer ser percebido. Eu não quero ser percebido. Mentira, hipocrisia. Todo mundo quer ser protagonista em algum momento. Só que, em certos momentos, não há como. O diálogo ele é dificultado. 2. Em uma cultura que constrói a mulher frágil e submissa,
a violência contra o gênero feminino persiste, o que demanda enfrentamentos das mais diversas esferas sociais. E aí? Correto? E aí, galera? Eu acho que sim. Tenho medo de falar alguma coisa errada, sabe? Mas eu acho que tá certo, professor. Sim, tá certo, né? Então, Uhum. você consegue vislumbrar talvez um debate mais amplo sobre isso? Quando a gente vai falar sobre, por exemplo, os direitos da mulher, como não deixar esse debate raso? Como é que você faz para não deixar isso aí reducionista? Como é que você faz para ser amplo? Primeiro tem que saber do que você está falando, né? Não dá pra você falar assim, sem embasamento nenhum. Depois, você mostrar, tipo, exemplo, sabe? Não, tipo, tem casos, mas, tipo, dar um exemplo mais próximo. Tipo, eu conheço fulana que passa por isso, isso e isso. Pra mostrar que é uma realidade. Perfeito, minha filha. Isso aí, ó, que maravilha. Você é muito inteligente. Além de você dissertar, você precisa contextualizar. É o que a sua redação exige de você. Você fala uma coisa, você apresenta provas concretas sobre isso. Você contextualiza, você prova de fato. Beleza? Isso é maravilhoso. Quando impera a produtividade, o indivíduo só tem valor caso produza. Se não assim, deve ceder seu espaço e apressar-se a morrer. Olha isso. Então, o que está sendo discutido aí? Valor, né? Mas qual é a amplitude desse valor que está sendo discutido? Isso? Qual é o tipo de valor? Valor monetário? Valor moral? Então, você consegue não ser reducionista quando fala de valor? Sua redação vai falar de valor, mas qual é o valor que ela está falando? Quais são os valores? Né? Quando você vai fazer uma redação... Oi? Se torna amplo o assunto. Perfeito, isso aí, se torna amplo. Quando você vai falar assim, por exemplo, sobre o próprio valor da sociedade, vamos dizer assim, como é que é o nome? Não, o nome me fugiu aqui. Quando você fala sobre conservadorismo, né, como você não tratar de assuntos e não ser reducionista? Tem palavras, como eu já expliquei para vocês, que hoje em dia está na moda, né? As palavras estão entrando na moda e saindo de moda muito rápido. Então, elas têm um valor ancestral, só que a usabilidade dela para pessoas que não detêm o poder intelectual as transforma em desnecessárias. Como eu já falei para vocês sobre o feminismo, né? A palavra feminismo, como ela está gasta, como que o valor retórico de convencimento dela hoje não existe. Então, as pessoas reduziram, né, todo um movimento benéfico em torno dos direitos e deveres da mulher, né, jogaram por terra, porque utilizam de forma errada a palavra. E com isso também a palavra conservadorismo também caiu nessa. Quando a pessoa fala assim, aquele fulano é conservador, ou seja, transforma aquela pessoa pejorativamente. E conservador deve ser bolsonarista. E não sei o quê. Então, esse tipo de discurso improdutivo gera esses desgastes na palavra. Como que eu posso sair, como é que eu posso provar para a pessoa que ser conservador não é ser preconceituoso? Como? Vou pegar alguém aqui para responder. Vamos lá, Pedro Tassara. Responde aí para mim, Pedro.
Pedro tá aí? Pedro Tassara? Cadê o Pedro Tassara, gente? Só ligou a câmera e meteu o pé? Ele tá indo no banheiro, depois ele responde. Fala aí, Ju. Juliana Feijó. Você pode repetir, por favor? Como que eu faço, por exemplo, para uma palavra ou um conceito como conservador não ser visto pela sociedade como um sujeito preconceituoso, uma palavra retrógrada? Eu tava conversando isso com a minha mãe esses dias. Tipo assim, eu acho, na minha visão, tipo assim, você ser uma pessoa conservadora é mais você, tipo assim, preservar os seus princípios, sabe? Tipo, ter aquele negócio de, tipo, não ser... Ah, não sei, tô nervosa, calma. Tipo, Pode falar. você... Calma, professor. Tranquilo. Não se preocupa, não. Tipo assim, você tem a diferença entre conservador e liberal. O conservador, ele vai ser mais, tipo assim, vou dar um exemplo aqui de casa, por exemplo. A minha mãe, ela criou a gente com aquele negócio de, tipo, tem que ter as responsabilidades, tem que ter as coisas. Mas ela não é aquela pessoa que, tipo assim, vai me proibir de fazer tudo. E ela também não é aquela pessoa que tem preconceito com tudo, entendeu? Mas ela tem os princípios e as regras que querem que ela quer que a gente siga, sabe? Então, tipo assim, eu acho que talvez seja esses princípios mais assim, mais... Uhum. Eu não sei Vamos dizer dizer, mas assim, ela pra se faz, proteger mais. sua mãe Isso. faz a manutenção do desejo dela. Ela faz a manutenção daquilo que ela acredita ser correto, né? Isso. Porém, muita gente enxerga esse tipo de circunstância como uma tentativa, vamos dizer assim, ditatorial de mostrar que o que você acha que é o correto. E é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. Nós somos seres humanos, nós todos os seres humanos têm preconceitos. Não existe um ser humano que não tenha preconceito. É hipocrisia você admitir, você dizer, eu não tenho preconceito. Claro que tem. Em algum momento, alguma coisa vai ferir a sua vontade, vai de encontro ao que você acha. Eu acho que isso aqui é azul. Pô, mas a pessoa não percebeu que eu tenho alguma disfunção cerebral que faz com que eu enxergue isso azul. Mas aí eu falo para ela, não, isso aqui é azul. Ela fala, não, cara, é preto. Não, é azul, é preto, sabe? E aí fica naquela. Ou seja, ela não entende o meu ponto de vista, ela não entende que eu tenho um problema, uma disfunção, que faz com que eu enxergue aquilo ali dessa forma. Ou seja, é a quantidade de cultura que eu tenho com a quantidade de cultura que você tem entrando em conflito. E o preconceito, ele não é só... ele não é aquela coisa assim tão... em toda a sua palavra, tão nefasta, tão reducionista. A própria palavra pré-conceito, ou seja, você tem um conceito antes de conhecer, né? Você tem uma opinião antes de conhecer uma circunstância por completo. Por que as pessoas fazem isso? N situações. Ou as pessoas querem se proteger, ou as pessoas têm medo do desconhecido, as pessoas têm a tendência a se defender do que não conhece. Isso é totalmente razoável para todas as pessoas. É aceitável isso. Então, o que não pode acontecer? É com que esse seu preconceito acaba danificando, né, agredindo outras pessoas. Eu não posso, porque eu acho que isso aqui é azul e você acha que é preto, eu pegar esse telefone e tacar na tua cabeça. Aí não. Aí se torna um problema social. Ok? Enquanto eu estou dentro da minha casa e eu estou achando que eu acho que é, tá tranquilo, pô. Beleza. Eu não sou favorável ao casamento gay.
Mas eu não fico fazendo campanha contra isso, dizendo para as pessoas não têm necessidade de saber essa minha opinião. As pessoas não têm necessidade. A não ser que elas perguntem o que você acha. Se as pessoas estão perguntando o que você acha, é porque elas querem saber. Então tem que aceitar o que você... Não, respeito, beleza. Você não gosta? Tranquilo, pô. Agora, eu não posso chegar aqui e fazer uma bandeira, sou contra o casamento gay, sou contra gays, sou contra negros, sou contra isso, sou contra aquilo. E ir para a rua agredir as pessoas por causa disso. Né? Nem ficar disseminando, fazendo clubinho, fazendo ataques. Isso é um prejuízo que a sociedade não tolera mais. Ok? Então, a discussão ela pode ser muito mais ampla se você olhar por outros pontos. Eu, como professor de português, eu sempre indico buscar a etimologia da palavra, o significado, a origem dela. Busca no latim. No latim significava aquilo naquela época. Veio para cá, se transformou. O conceito dela é esse. Vamos ver se funciona para a palavra não perder o seu valor histórico. Né? Preconceito, se você falar preconceito e pré-conceito, você vai perceber que elas tomaram um significado diferente. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Galera, faltam 2 minutos para acabar a aula. Vou botar outro link, tá? Esse Zoom tá de guerra comigo aqui. E aí eu ponho um link instantaneamente lá no grupo lá para vocês. Para não perder muito tempo. Faltam 2 minutos e 34. Vamos lá. Número 4. Quando tudo gira em torno do consumo, a participação política passa a ser regida pela lógica das compras, o que leva a um abandono cada vez maior das questões coletivas. Isso aí você pode encontrar vasta literatura, geopolítica, ciências políticas para falar sobre esse assunto. Mas o que a gente sabe sobre isso? Quando ele fala lá, quando tudo gira em torno do consumo, tudo o quê? Você pode utilizar esse argumento numa redação? Né? Você pode começar sua dissertação e falar assim, ó, tendo em vista que hoje tudo gira em torno do consumo, pode? Não. Tudo generalizou, perdeu, já era. Então você tem que utilizar a palavra ao seu favor, né? Quando tudo parece girar em torno do consumo, existe uma diferença entre quando tudo gira em torno do consumo e quando tudo parece girar em torno do consumo? Uma absurda diferença, né? Então, a diferença entre o zero e talvez a possibilidade de você se dar bem na redação. Então, right. Beleza, galera? Vou postar outro link lá, tá? Tá,